Iwo Jima, um nome que ecoa na história militar como sinônimo de combate implacável e sacrifício extremo. Fevereiro de 1945. O cenário é um pequeno ilhéu de rocha vulcânica e cinzas escuras, localizado no arquipélago de Ogasawara, a aproximadamente 200 quilômetros ao sul de Tóquio, no Oceano Pacífico. Este pedaço de terra, com apenas 8 quilômetros de comprimento e 4 de largura, possuía uma importância estratégica desproporcional ao seu tamanho. Ofereceria uma base aérea vital para os bombardeiros americanos B-29 que atacavam o Japão e um ponto de escala para caças de escolta. As praias de Iwo Jima, compostas de areia vulcânica solta, apresentavam um desafio inicial monumental, com veículos de desembarque atolando e dificultando a movimentação de tropas e suprimentos sob fogo inimigo. A campanha de Iwo Jima, iniciada em 19 de fevereiro de 1945, tornou-se uma das mais brutais e sangrentas da Segunda Guerra Mundial no Pacífico. As forças americanas, principalmente fuzileiros navais, enfrentavam uma defesa japonesa sem precedentes em termos de fortificação e determinação. O exército imperial japonês, sob o comando do general Tadamichi Kuribayashi, havia transformado a ilha em uma fortaleza inexpugnável. Milhares de defensores japoneses estavam profundamente entrincheirados em uma rede complexa de bunkers interligados, casamatas de concreto reforçado e mais de 16 quilômetros de túneis labirínticos, construídos para resistir a bombardeios navais e aéreos intensos. Cada posição era meticulosamente camuflada e projetada para um combate prolongado, com artilharia, morteiros e metralhadoras estrategicamente posicionadas para cobrir cada centímetro das praias e dos terrenos elevados. Nesse ambiente infernal, onde o avanço era medido em metros e cada ganho de terreno vinha ao custo de vidas, a superioridade de fogo e qualquer vantagem técnica eram cruciais. A capacidade de suprimir as posições inimigas, neutralizar bunkers e proteger as tropas em avanço podia ser a diferença entre o sucesso e o fracasso das operações de desembarque e das subsequentes avançadas pelo interior da ilha. Salvar vidas americanas dependia diretamente da eficácia em quebrar a resistência japonesa, que parecia inabalável. O dilema era constante. Como superar defesas tão bem preparadas e uma determinação tão fanática? A tecnologia padrão, embora avançada, frequentemente encontrava seus limites contra a engenhosidade defensiva japonesa. A busca por uma solução, qualquer solução, era desesperadora e constante no campo de batalha. No cenário infernal de Iwo Jima, onde cada avanço era disputado com ferocidade, a eficácia do armamento individual e de apoio era primordial. Entre as armas cruciais para a supressão de fogo e a defesa das praias, destacavam-se as metralhadoras Stinger. O termo Stinger era uma designação de campo para uma versão modificada da metralhadora Browning 1919A6, uma arma 3006 Springfield, que serviu como pilar de fogo de apoio para os fuzileiros navais americanos no Pacífico. Equipada com um bipé, coronha e um cano mais pesado para sustentar o fogo contínuo, a Stinger era uma arma robusta e confiável, capaz de disparar centenas de projéteis por minuto, essencial para varrer as posições inimigas e cobrir o avanço da infantaria. Imagens de arquivo da época frequentemente mostram fuzileiros navais utilizando estas armas em posições defensivas e ofensivas, com seu característico som de rajadas contínuas ecoando sobre o campo de batalha. Seu papel tático era claro: proporcionar uma barreira de fogo incessante, suprimindo o inimigo e permitindo que as tropas avançassem sob sua proteção. Contudo, mesmo com sua comprovada eficácia, a cadência de fogo padrão das Mettinger Stinger, que girava em torno de 400 a 500 tiros por minuto,
encontrava seus limites em Iwo Jima, em um ambiente onde a superioridade de fogo não era apenas uma vantagem, mas uma necessidade absoluta para quebrar a resistência japonesa. Essa cadência podia ser insuficiente. As posições japonesas eram fanáticas e bem fortificadas, com bunkers de concreto reforçado e postos de metralhadoras cuidadosamente camuflados, projetados para absorver grandes volumes de fogo e retaliar com precisão letal. Para neutralizar essas defesas, era preciso mais do que fogo eficaz. Era necessário um volume de fogo esmagador, capaz de saturar uma área e impedir qualquer resposta inimiga. A cadência padrão, embora adequada para muitos cenários, não gerava a supressão total necessária contra defesas tão resilientes e defensores tão determinados a lutar até o último homem. Foi nesse contexto de necessidade premente que um sargento norte-americano, em meio ao caos e à pressão constante do combate, percebeu uma brecha técnica na metralhadora Stinger. Não se tratava de um defeito de projeto, mas sim de uma oportunidade de otimização que passava despercebida dentro das especificações de fábrica. Ele notou que a arma, em sua configuração padrão, estava aquém de seu potencial máximo de disparo. Esta percepção não veio de um manual de engenharia, mas da experiência direta no campo de batalha, onde cada bala e cada segundo de fogo contínuo podiam significar a diferença entre a vida e a morte. O sargento compreendeu que, se pudesse superar as limitações impostas pela engenharia de fábrica, que priorizava a durabilidade e a manutenção em detrimento da cadência máxima em situações extremas, ele poderia obter um desempenho vitalmente maior da arma. Esta brecha representava a chance de transformar uma metralhadora eficaz em uma ferramenta de supressão verdadeiramente devastadora, capaz de inclinar a balança em confrontos localizados e críticos. No cenário de exigência máxima em Iwo Jima, onde a vida e a morte eram decididas por frações de segundo e pelo volume de fogo, emergiu a figura de um sargento norte-americano. Seu nome, embora talvez esquecido pelos registros oficiais, tornou-se parte da lenda entre as tropas. Este não era um engenheiro da retaguarda, nem um projetista de armas. Era um fuzileiro naval com experiência prática e visceral, que havia testemunhado as limitações das armas sob o fogo incessante das defesas japonesas. Sua improvisação ousada não nasceu de um plano elaborado em um escritório de engenharia, mas da necessidade premente de sobreviver e de permitir que seus camaradas avançassem através do inferno de chumbo e estilhaços. Ele observou a metralhadora Stinger não apenas como uma ferramenta padrão, mas como um sistema que poderia ser aprimorado além de seus limites projetados, mesmo que isso significasse desviar-se das rigorosas especificações de fábrica. A ousadia residia em tomar a iniciativa de modificar um equipamento militar crítico sem autorização formal, um ato que, sob outras circunstâncias e em um ambiente menos desesperador, poderia ter sérias consequências disciplinares. A pressão do combate, no entanto, frequentemente forçava a quebra de protocolos em nome da eficácia imediata. A natureza exata da modificação era surpreendentemente simples, desprovida de qualquer alta tecnologia ou componentes complexos que exigiriam fabricação especializada. O sargento identificou um conector de fábrica, provavelmente uma peça padrão já presente na própria metralhadora Stinger, ou um componente facilmente acessível de outro equipamento militar de campo. Este conector, que em sua função original talvez servisse para uma conexão de energia secundária
um engate mecânico para um acessório, ou mesmo uma parte do mecanismo de alimentação que regulava o ciclo de disparo, foi adaptado para alterar o tempo de ciclo do mecanismo de disparo ou otimizar o sistema de alimentação de munição da Stinger. A adaptação foi realizada de forma rudimentar, mas de uma eficácia inquestionável. O conector foi soldado à mão. Em meio ao barulho ensurdecedor da batalha, a fumaça e a escassez de ferramentas especializadas, essa soldagem foi provavelmente um trabalho improvisado, utilizando o que estava disponível no campo, talvez um pequeno gerador de campo para solda elétrica ou o calor de um maçarico de corte de metal usado para reparos de veículos. A genialidade residia na simplicidade da ideia e na sua execução pragmática sob condições extremas. Enquanto engenheiros de fábrica priorizam a durabilidade, a segurança, a facilidade de manutenção e a produção em massa, o sargento estava focado em uma única métrica: o aumento imediato da cadência de fogo. Muitos engenheiros em ambientes civis, acostumados a otimizar processos ou a encontrar soluções criativas para problemas mecânicos com recursos limitados, reconheceriam a inteligência por trás dessa reengenharia de campo, utilizando o que já existia para alcançar um desempenho superior e vital. No entanto, essa solução prática e de vida ou morte não veio sem controvérsia. A ilegalidade da modificação não se referia a um ato criminoso, mas a uma violação clara das normas e procedimentos militares estabelecidos para o uso e manutenção de armamentos. As Forças Armadas operam sob um rigoroso sistema de padronização, projetado para garantir a segurança dos operadores, a confiabilidade do equipamento e a intercambiabilidade de peças em toda a cadeia de suprimentos. Modificações não autorizadas em armas de fogo, especialmente em um ambiente de combate onde a falha pode ter consequências catastróficas, podiam levantar sérias questões de segurança e logística. Havia o risco de falha mecânica prematura devido ao estresse adicional, de comprometer a segurança do operador ou de criar problemas logísticos complexos para a manutenção e o suprimento de peças de reposição para armas fora do padrão. Para a cadeia de comando e para os administradores da retaguarda, que eram responsáveis por manter a ordem e a eficiência de milhões de soldados e equipamentos, uma metralhadora modificada sem aprovação era um problema administrativo significativo, independentemente de sua eficácia. Essa situação gerou uma controvérsia administrativa, onde a urgência e a eficácia da situação no campo de batalha colidiam diretamente com a necessidade de manter a ordem, a disciplina e os padrões operacionais em uma organização militar massiva. Mesmo que a modificação estivesse salvando vidas e permitindo avanços cruciais, ela representava uma quebra de protocolo, desafiando a estrutura hierárquica e a burocracia militar. A questão era profunda. A inovação individual, vital para a vitória local, poderia justificar a quebra das regras estabelecidas que governavam todo o esforço de guerra. Para o sargento e os fuzileiros sob fogo direto, a resposta era clara e imediata. A sobrevivência e o cumprimento da missão prevaleciam sobre a burocracia. A cena em Iwo Jima durante fevereiro e março de 1945 era de caos e destruição contínuos. O ar estava pesado com a fumaça salgada que subia das explosões de projéteis navais e de artilharia, misturando-se com a poeira vulcânica e o cheiro acre de pólvora. O ambiente era opressor, com o solo tremendo constantemente sob o impacto de bombas e morteiros. Em meio a este cenário de combate, fuzileiros navais avançavam lentamente, buscando cobertura em crateras abertas pela artilharia e em pequenas elevações do terreno, enquanto as metralhadoras japonesas disparavam rajadas incessantes de posições fortificadas.
Neste contexto de combate implacável, o som das metralhadoras Stinger era uma constante. O estalo seco das metralhadoras 3006, operando em sua cadência padrão de aproximadamente 400 a 500 tiros por minuto, fornecia fogo de supressão, mas frequentemente não era suficiente para silenciar as defesas japonesas entrincheiradas. Foi então que, sob fogo inimigo direto, o sargento iniciou a aplicação de sua modificação. Com precisão e urgência, ele trabalhou no mecanismo da metralhadora. O som metálico da improvisação mecânica, o clique das peças sendo ajustadas, a solda improvisada sendo verificada, era quase inaudível em meio ao rugido da batalha, mas era o prelúdio de uma mudança significativa. Após a conclusão da adaptação, ao religar e regular o conjunto, o som familiar da Stinger transformou-se. As rajadas, antes potentes, agora se tornavam rajadas contínuas, com uma intensidade e volume notavelmente maiores, indicando um aumento substancial na cadência de fogo. A aplicação desta modificação ocorreu em tempo real, sob pressão máxima. Soldados corriam entre as crateras, buscando abrigo e tentando flanquear posições inimigas, enquanto o sargento e sua equipe trabalhavam na linha de frente. A urgência era palpável. Cada segundo sem fogo de supressão adequado significava mais baixas e um avanço mais lento. A eficácia imediata da ideia do sargento foi testada no momento em que a metralhadora modificada começou a disparar. O aumento na cadência de fogo não era apenas uma teoria, ele se manifestava como uma barreira de chumbo mais densa e prolongada, capaz de manter os defensores japoneses sob supressão e de silenciar pontos de tiro que antes pareciam inexpugnáveis. A resiliência do sargento e a validade de sua improvisação foram confirmadas sob o batismo de fogo, provando que, mesmo em meio à rigidez das regras militares, a necessidade e a engenhosidade podiam forjar uma vantagem crucial no campo de batalha. A modificação do sargento resultou em um aumento quantitativo e imediato da capacidade de fogo. A cadência de fogo da seção de metralhadoras, onde a improvisação foi aplicada, não apenas melhorou, mas foi multiplicada aproximadamente 3 vezes. Se a metralhadora Stinger padrão operava entre 400 e 500 tiros por minuto, a versão modificada podia atingir uma taxa de disparo que se aproximava de 200 a 500 projéteis por minuto. Este salto exponencial na cadência de fogo transformou a metralhadora de uma arma de apoio eficaz em uma ferramenta de supressão diária com poder devastador. Este volume de chumbo era capaz de saturar alvos com uma densidade de fogo muito superior, tornando as posições inimigas mais vulneráveis e perigosas de manter para os defensores japoneses. O impacto direto desse aumento drástico na cadência de fogo foi imediatamente perceptível no campo de batalha. A capacidade de projetar um volume tão massivo de projéteis sobre as posições inimigas teve um efeito supressor profundo. Os defensores japoneses, antes capazes de manter seus postos e retaliar com precisão, agora se viam sob um volume de projéteis incessante que os forçava a permanecer abrigados, comprometendo sua capacidade de mirar e disparar eficazmente. Consequentemente, as baixas infligidas aos pontos de tiro inimigos aumentaram, enquanto a capacidade de resposta e a efetividade dos atiradores japoneses foram severamente reduzidas. Esta supressão de fogo mais intensa e contínua resultou em uma redução significativa do tempo médio necessário para neutralizar as ameaças inimigas. Onde antes levava tempo considerável e múltiplas tentativas para silenciar um bunker ou uma posição de metralhadora, a força de fogo triplicada permitia que essas ameaças fossem eliminadas ou neutralizadas em um tempo cerca de 40% menor.
Isso não apenas acelerou o ritmo do combate, mas também reduziu a exposição das tropas americanas ao fogo inimigo, salvando vidas e preservando a força de combate. A superioridade de fogo gerada pela metralhadora modificada facilitou um avanço local crucial em uma seção da praia, que antes estava estagnada sob fogo pesado. Em Iwo Jima, cada metro de terreno era disputado com ferocidade, e o progresso frequentemente era medido em incrementos mínimos, ao custo de altas baixas. As posições japonesas, interligadas e bem camufladas, tornavam o avanço uma tarefa árdua e perigosa. Com o aumento da cadência de fogo, a seção de fuzileiros navais, apoiada pela Stinger modificada, pôde avançar com maior segurança e eficácia. A capacidade de suprimir rapidamente os focos de resistência inimiga permitiu que os engenheiros se aproximassem para detonar bunkers e que a infantaria se movesse para consolidar novas posições. Onde a estagnação e as perdas de vidas eram a norma, a inovação do sargento abriu uma fresta de progresso. Embora fosse um avanço localizado e não uma mudança em toda a frente, em um combate tão brutal quanto o de Iwo Jima, qualquer ganho de terreno, por menor que fosse, era de importância estratégica vital e um testemunho da capacidade de superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Em Iwo Jima, o confronto tático revelou um contraste marcante entre as filosofias militares das duas nações envolvidas. De um lado, os defensores japoneses operavam sob uma doutrina de resistência absoluta, que apostava em posições fixas e uma disciplina férrea, defendendo cada metro de terreno até a morte. Sua estratégia não visava a manobra ou a retirada, mas sim a defesa inabalável de uma ilha transformada em fortaleza inexpugnável. Os bunkers de concreto, as casamatas camufladas e a vasta rede de túneis eram projetados para absorver bombardeios massivos e infligir o máximo de baixas aos invasores, com os soldados japoneses dispostos a lutar até o último homem, sem considerar a rendição como uma opção. Em contrapartida, a abordagem americana, embora igualmente disciplinada e estruturada, demonstrava uma cultura tática que valorizava a adaptação rápida e a iniciativa individual no campo de batalha. A ação do sargento, ao modificar a metralhadora Stinger, é um exemplo paradigmático dessa mentalidade. Ele apostou em um risco calculado, não seguindo um manual, mas sim respondendo diretamente a uma necessidade premente de superioridade de fogo para superar as defesas entrincheiradas. Essa capacidade de improvisar e de encontrar soluções pragmáticas sob pressão extrema era uma característica definidora das forças americanas, contrastando com a rigidez tática do inimigo. Mais do que uma mera modificação técnica, a ilegalidade da improvisação do sargento, apesar das controvérsias administrativas que poderia gerar, ressaltou uma prioridade fundamental americana: resolver problemas no campo para alcançar o objetivo da missão e salvar vidas. Enquanto a burocracia militar estabelecia regras e padrões rigorosos para o equipamento, a realidade do combate em Iwo Jima exigia flexibilidade e engenhosidade. A tolerância ou mesmo o encorajamento tácito a tais inovações, desde que fossem comprovadamente eficazes, sublinhava uma cultura que, em última análise, priorizava o sucesso operacional e a segurança das tropas sobre a adesão estrita a protocolos, especialmente quando as regras limitavam a capacidade de resposta vital no campo de batalha. Essa disparidade de abordagens estratégicas e táticas foi um fator crucial que moldou o desenrolar da campanha. A ação do sargento em Iwo Jima, com sua modificação ousada na metralhadora Stinger, transcendeu o impacto imediato no avanço local, gerando consequências táticas e culturais significativas que se estenderam para muito além daquela seção específica da praia.
A eficácia comprovada do aumento da cadência de fogo, que demonstrou reduzir o tempo de neutralização de pontos inimigos e facilitar avanços cruciais, não passou despercebida pelos fuzileiros navais e seus comandantes de campo. Em um ambiente de combate tão brutal e exigente, onde cada segundo e cada bala podiam significar a diferença entre a vida e a morte, a informação sobre o que funcionava e o que não funcionava se espalhava com uma velocidade notável entre as unidades. Embora não tenha havido uma diretriz formal do alto comando para replicar a improvisação em larga escala, dada a sua natureza ilegal e a dificuldade de padronização em meio à escassez de recursos de campo, a história e o método se disseminaram de forma orgânica. A observação direta de outras equipes de metralhadoras e o boca a boca entre patrulhas, companhias e até mesmo regimentos garantiram que o conhecimento dessa solução fosse compartilhado. Pequenas modificações táticas, inspiradas no princípio de otimização da Stinger, começaram a surgir em outras unidades de fuzileiros navais. Estas adaptações variavam. Algumas envolviam ajustes improvisados em mecanismos de alimentação para aumentar a velocidade de recarga, outras buscavam otimizar sistemas de arrefecimento para permitir rajadas mais longas, ou até mesmo a alteração de componentes menores para obter maior cadência em outras armas de apoio disponíveis. O poder dessa disseminação residia em sua base empírica inegável. A inovação funcionava sob fogo real, e isso era o único critério que importava para os soldados na linha de frente. Essas adaptações, muitas vezes não documentadas oficialmente e realizadas com ferramentas rudimentares, representavam uma prova da capacidade das forças americanas de se adaptar e inovar em tempo real, priorizando a eficácia imediata e a sobrevivência sobre a adesão estrita a manuais e regulamentos. A confiança das tropas aumentava ao saber que, mesmo diante de limitações técnicas, a engenhosidade humana poderia criar uma vantagem. Além das implicações táticas diretas, o episódio do sargento e sua Stinger ilegal desempenhou um papel crucial na valorização de oficiais subalternos e praças capazes de inovar sob pressão. A estrutura militar tradicional, embora essencial para a ordem, a disciplina e a logística de um exército massivo, frequentemente desencorajava a iniciativa individual que se desviava dos protocolos estabelecidos. A modificação de armamento sem autorização oficial poderia, em outras circunstâncias, resultar em sérias sanções disciplinares, incluindo corte marcial. No entanto, em Iwo Jima, a linha entre a vida e a morte era tênue e constantemente redefinida, e a capacidade de resolver problemas de forma criativa tornava-se um ativo inestimável, por vezes mais valioso que a obediência cega. A história do sargento, um fuzileiro naval que, com recursos limitados e sob fogo inimigo, encontrou uma solução engenhosa para um problema crítico, serviu como um poderoso exemplo. Ela mudou a percepção de muitos comandantes de campo que passaram a reconhecer a importância de encorajar, ou ao menos tolerar, a engenhosidade individual. Embora a burocracia da retaguarda pudesse ver a modificação como um risco ou uma anomalia administrativa, os comandantes na linha de frente começaram a entender que tais atos de iniciativa podiam ser decisivos para o sucesso da missão e para a preservação de vidas. Este reconhecimento, muitas vezes informal e manifestado em maior confiança em líderes juniores e na concessão de mais autonomia para a resolução de problemas, contribuiu para uma cultura onde a proatividade e a capacidade de adaptação eram cada vez mais valorizadas, especialmente entre aqueles que estavam na vanguarda do combate. Essa mentalidade contrastava com a rigidez de alguns adversários, que dependiam de um comando centralizado e de pouca autonomia para os escalões inferiores.
Assim, o episódio do sargento de Iwo Jima transcendeu a mera curiosidade técnica, solidificando-se como uma lenda entre as tropas. Em meio ao horror e à brutalidade incessante da guerra, histórias de engenhosidade e coragem como esta se tornavam parte do folclore militar, transmitidas de boca em boca nas trincheiras, nos postos de comando improvisados e nos acampamentos de retaguarda. A lenda da Stinger ilegal simbolizava a resiliência e a capacidade de improvisação americana sob fogo intenso. Ela reforçava a ideia de que, mesmo contra um inimigo fanático e entrincheirado em defesas aparentemente inexpugnáveis, a inteligência prática e a disposição para quebrar convenções podiam criar uma vantagem decisiva. Este testemunho duradouro da capacidade de adaptação em tempos de guerra não era apenas sobre uma arma modificada. Era sobre o espírito de um exército que, quando confrontado com limitações e desafios extremos, buscava e encontrava soluções, muitas vezes de maneiras inesperadas e desafiadoras para o status quo. A história do sargento de Iwo Jima encapsulou a essência da engenhosidade americana, onde a iniciativa individual, a despeito das regras e da burocracia, forjou a superioridade de fogo e ditou o ritmo do avanço em uma das batalhas mais difíceis e sangrentas da Segunda Guerra Mundial, tornando-se um símbolo da vontade de vencer. A ação do sargento em Iwo Jima, uma alteração técnica aparentemente menor, realizada sob imensa pressão, encapsulou uma verdade fundamental sobre a vantagem militar americana na Segunda Guerra Mundial. Sua manobra não foi apenas um ato isolado de engenho. Ela resumiu a capacidade de adaptação e a vontade de vencer, características que frequentemente diferenciavam as forças aliadas de seus adversários. Em um teatro de guerra, onde a rigidez tática e a adesão estrita a doutrinas pré-estabelecidas por vezes limitavam a eficácia inimiga, a iniciativa individual americana se manifestava como uma força dinâmica, capaz de redefinir as condições do combate em tempo real. O sargento, ao identificar e explorar uma brecha técnica na metralhadora Stinger, demonstrou essa capacidade de pensar além dos manuais e das especificações de fábrica, transformando uma limitação aparente em uma oportunidade decisiva. Este espírito de proatividade, de buscar soluções, mesmo quando elas desafiavam a ortodoxia, era um pilar da estratégia americana, frequentemente resultando em ganhos táticos e operacionais cruciais. A história da metralhadora Stinger modificada é um testemunho claro de como, quando as regras e os protocolos burocráticos limitavam o desempenho ou a capacidade de resposta no campo de batalha, a iniciativa individual podia criar uma superioridade de fogo e impor um ritmo de combate que desestabilizava o inimigo. As normas militares, embora essenciais para a padronização e a logística em larga escala, nem sempre podiam prever as exigências extremas e as necessidades específicas de cada confronto. Em Iwo Jima, onde cada bunker japonês era uma fortaleza e cada metro de avanço era conquistado a um custo terrível, a cadência de fogo padrão da Stinger, embora respeitável, não era suficiente para a supressão total necessária. A modificação do sargento, ao triplicar essa cadência, não apenas aumentou o volume de projéteis, mas também permitiu que os fuzileiros navais mantivessem um fogo contínuo e esmagador, suprimindo as posições inimigas de forma mais eficaz e por períodos mais longos. Isso impôs um ritmo de combate mais acelerado aos defensores japoneses, que se viam constantemente sob pressão, sem tempo para reagir ou reorganizar suas defesas. A capacidade de ditar o ritmo da batalha, de avançar onde antes havia estagnação, foi uma vantagem tática inestimável,
forjada pela engenhosidade de um único indivíduo que ousou ir além das diretrizes estabelecidas. Atos de engenhosidade, como o do sargento de Iwo Jima, não apenas alteraram o curso de uma batalha local, mas também personificaram o espírito de adaptação e inovação que se tornou uma marca registrada das forças aliadas e, em particular, das tropas americanas durante a Segunda Guerra Mundial. A capacidade de improvisar soluções práticas para problemas complexos no campo de batalha foi um fator recorrente que contribuiu para o sucesso em diversos teatros de operações. Desde a adaptação de veículos para terrenos específicos até o desenvolvimento de táticas de combate não convencionais, a mentalidade de resolver o problema era fundamental. Este espírito de inovação não se limitava a modificações de armamento. Ele se estendia à logística, à medicina de campo, à comunicação e à engenharia. A flexibilidade em face de desafios imprevistos, a disposição para experimentar e a valorização da experiência prática sobre a teoria rígida permitiram que as forças aliadas se ajustassem rapidamente às táticas inimigas e às condições ambientais. Em última análise, essa cultura de adaptação e inovação não apenas salvou inúmeras vidas e facilitou vitórias táticas, mas também ditou o ritmo e o resultado geral da Segunda Guerra Mundial para as forças aliadas. A história do sargento de Iwo Jima, com sua metralhadora ilegal, permanece como um poderoso lembrete de que, mesmo em meio à vasta escala de um conflito global, a inteligência e a coragem de um indivíduo podem ter um impacto desproporcional, moldando o destino de batalhas e, em última instância, o curso da história.